Pessoal, bom dia ou boa tarde. Aqui é o professor Fred e hoje a gente vai dar continuidade ao material do PET do segundo ano do ensino médio, que é referente ao conteúdo de linguagens, tá ok? Lembrando, conteúdo de linguagens contempla língua inglesa, língua portuguesa e artes, tá certo? E hoje a gente vai abordar o PET em si, da primeira semana de língua portuguesa, tá ok? Hoje a gente vai trabalhar com um texto que foi uma proposta de atividade em cima desse texto, feita pelo PET. Eu espero que vocês tenham ele em mãos, tá ok? A gente vai fazer uma leitura, vai ser um pouquinho diferente, porque esse texto ele foi retirado exatamente de alguns sites, tá certo? O primeiro site que foi tirado o texto foi esse site aqui, ó, da UNHCR ACNUR. Que site é esse? Esse site aqui é um site de uma agência da ONU para refugiados. Quem escreveu esse texto foi a Michelle Bachelet, né? Ela atualmente é comissária da ONU, mas ela é ex-presidente do Chile, ok? Mas, originalmente, esse texto não foi publicado nesse site. Esse texto foi publicado no The Telegraph, né? Podem ver que ele aqui está em inglês. Então, o primeiro site que eu mostrei para vocês, ele fez uma tradução desse artigo que foi escrito pela Michelle Bachelet, tá certo? Então, vamos para o texto, tá bom? Então, eu vou fazer uma leitura do texto, a gente vai fazer uma análise dele, tá ok? E eu espero que tire dúvidas. Na proposta original da atividade do PET, o texto estava colocado todo fora de ordem, mas durante a elaboração da atividade, eu percebi que o texto está incompleto no material do PET. No site em português, eu percebi que eles omitiram algumas partes. Então, o texto que a gente vai trabalhar, ele está na ordem, vocês vão ver que está respondido, né? Ele foi colocado em ordem, mas ele tem partes que não constam no material que está com vocês, tá certo? Ele foi extraído algumas partes do texto aí no PET. Então, o texto que eu vou trabalhar com vocês é o texto completo, tá ok? Que foi retirado do site, tá bom? Então, vamos lá. O título, né? A pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas de valores e humanidade, por Michelle Bachelet e Filippo Grandi, né? Eu vou falar para vocês que eu vou dar foco na Michelle Bachelet, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do texto. Aí vocês podem ver, ó, esse B01 quer dizer que é o primeiro parágrafo e lá na atividade do PET, ele está na letra B. Então, quando vocês verem o B01, por exemplo, quer dizer que esse é o primeiro parágrafo, ou seja, a atividade foi colocada em ordem. Eu não vou ficar relendo B01, C02, eu não vou fazer isso. Eu vou só ler o texto e a gente vai estudar o texto, tá bom? Então, vamos lá. Se nós precisávamos lembrar que vivemos em um mundo interconectado, o novo coronavírus tornou isso mais claro do que nunca. Nenhum país pode resolver esse problema sozinho, e nenhuma parcela de nossa sociedade pode ser desconsiderada se quisermos efetivamente enfrentar este desafio global. O Covid-19 é um teste não apenas de nossos sistemas e mecanismos de assistência médica para responder a doenças infecciosas, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos como uma comunidade de nações
diante de um desafio comum. É um teste da cobertura dos benefícios de décadas de progresso social e econômico em relação àqueles que vivem à margem de nossas sociedades, mais distantes das alavancas do poder, né? Desculpa. As próximas semanas e meses desafiarão o planejamento nacional de crises e os sistemas de proteção civil e certamente irão expor deficiências em saneamento, habitação e outros fatores que moldam os resultados de saúde. Nossa resposta a essa epidemia deve abranger e focar de fato naqueles a quem a sociedade negligencia ou rebaixa a um status menor. Caso contrário, ela falhará. A saúde de nossas pessoas está ligada à saúde dos membros mais marginalizados da comunidade. Prevenir a disseminação desse vírus requer alcance a todos e garantia de acesso equitativo ao tratamento. Isso significa superar as barreiras existentes para cuidados de saúde acessíveis e combater o tratamento diferenciado há muito tempo baseado em renda, gênero, geografia, raça e etnia, religião ou status social. Superar paradigmas sistêmicos que ignoram os direitos e necessidades de mulheres e meninas ou, por exemplo, limitar o acesso e participação de grupos minoritários será crucial para a prevenção e tratamento eficazes do Covid-19. As pessoas que vivem em instituições, idosos ou detidos, provavelmente são mais vulneráveis à infecção e devem ser especificamente incluídas no planejamento e resposta à crise. Migrantes e refugiados, independentemente de seu status formal, devem ser plenamente incluídos nos sistemas e planos nacionais de combate ao vírus. Muitas dessas mulheres, homens e crianças se encontram em locais onde os serviços de saúde estão sobrecarregados ou inacessíveis. Eles podem estar confinados em abrigos, assentamentos ou vivendo em favelas urbanas, onde a superlotação e o saneamento com poucos recursos aumentam o risco de exposição. O apoio internacional é urgentemente necessário para ajudar os países anfitriões e intensificar os serviços, tanto para refugiados e migrantes, quanto para as comunidades locais, e incluí-los nos acordos nacionais de vigilância, prevenção e resposta. Não fazer isso colocará em risco a saúde de todos e o risco de aumentar a hostilidade e o estigma. Também é vital que qualquer restrição nos controles das fronteiras, restrições de viagem ou limitações à liberdade de movimento não impeça as pessoas que possam estar fugindo da guerra ou perseguição de acessar a segurança e proteção. Além desses desafios muito imediatos, o coronavírus também testará, sem dúvida, nossos princípios, valores e humanidade compartilhada, espalhando-se rapidamente pelo mundo com a incerteza em torno do número de infecções e com a vacina ainda há muitos meses de distância, o vírus está provocando ansiedade e medos profundos em indivíduos e sociedades. Sem dúvida, algumas pessoas sem escrúpulos procurarão tirar vantagem disso, manipulando medos genuínos e aumentando as preocupações. Quando medo e incerteza surgem, os bodes expiatórios nunca estão longe. Já vimos a raiva e hostilidade dirigidas a algumas pessoas de origem do leste asiático. Se continuar assim, o desejo de culpar e excluir poderá em breve se estender a outros grupos, minorias, marginalizados ou qualquer pessoa rotulada como estrangeira. As pessoas em deslocamento, incluindo refugiados, podem ser particularmente alvo. No entanto, o próprio coronavírus não discrimina. Os infectados, até o momento, incluem turistas, empresários internacionais e até ministros nacionais que estão localizados em dezenas de países, abrangendo todos os continentes. O pânico e a discriminação nunca resolveram uma crise. Os líderes políticos devem assumir a liderança,
conquistando a confiança através de informações transparentes e oportunas, trabalhando juntos para o bem comum e capacitando as pessoas a participar na proteção da saúde. Ceder espaço a boatos, medos e histeria não apenas prejudicará a resposta, mas poderá ter implicações mais amplas para os direitos humanos e para o funcionamento de instituições democráticas responsáveis. Atualmente, nenhum país pode se isolar do impacto do coronavírus, tanto no sentido literal quanto econômico e social, como demonstram as bolsas de valores e as escolas fechadas. Uma resposta internacional que garanta que os países em desenvolvimento estejam equipados para diagnosticar, tratar, prevenir esta doença será crucial para proteger a saúde de bilhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, está fornecendo experiência, vigilância, sistemas, investigação de casos, rastreamento de contatos, pesquisa e desenvolvimento de vacinas. É a prova de que a solidariedade internacional e os sistemas multilaterais são mais vitais do que nunca. A longo prazo, devemos acelerar o trabalho de construção de serviços de saúde pública equitativos e acessíveis. E a maneira como reagimos a essa crise agora, sem dúvida, moldará esses esforços nas próximas décadas. Se nossa resposta ao coronavírus estiver fundamentada nos princípios de confiança pública, transparência, respeito e empatia pelos mais vulneráveis, não apenas defenderemos os direitos intrínsecos de todo ser humano, usaremos e criaremos as ferramentas mais eficazes para garantir que possamos superar essa crise e aprender lições para o futuro. Michelle Bachelet é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Filippo Grandi, que é o coautor do texto, é alto comissário da ONU para Refugiados. E esse artigo foi originalmente publicado no site The Telegraph, ok? Então, pessoal, basicamente o que a gente percebe nesse texto é que ele está abordando a situação, o que está acontecendo no mundo, né? Como a gente sabe, a palavra pandemia, ela está se referindo específico ao coronavírus. A palavra pandemia quer dizer que a doença já se espalhou no globo inteiro, né? A gente ouve falar muito de globalização, de mercado global, né? De estreitamento das fronteiras, né? Ou seja, o mundo ele ficou mais pequeno graças aos meios de transporte, né? Devido a vários fatores, o ser humano passou a se locomover com mais facilidade pelo mundo, né? Isso causou um lado positivo, né? Facilitação no comércio, maior interação entre as pessoas, né? O problema é que esse globalismo desenfreado, vamos falar assim, ele trouxe o risco, no caso que a gente está vivendo agora, de doenças, né? A doença, ela se espalha com maior facilidade pelo globo, né? Basicamente, o começo do texto fala sobre isso, né? Sobre o que essa globalização ela trouxe de consequência no caso do coronavírus, né? E o que acontece? Em seguida, ele fala que as várias organizações mundiais, né, como a ONU, a OMS, depois lá para o final do texto ele aborda isso de novo, que essas organizações, em conjunto com os governos, elas têm trabalhado com o intuito de conter a pandemia, né? Pesquisa, investimento em remédio, em investimento em vacinas, né? Ao mesmo tempo que ele fala que a vacina, essa reportagem, se eu não me engano, é de março, né? A gente estava aqui no Brasil no começo da pandemia, a vacina naquela época estava distante. Hoje ela ainda está distante, né?
tem muita gente que acredita que a solução para a pandemia, a solução final, né, para acabar de vez com a doença, é só vacina, que o remédio é paliativo, ou seja, o remédio só ameniza os efeitos da doença no indivíduo, mas o que vai evitar da doença espalhar é a vacina, tá certo? E isso é falado aí no texto. Fora essa parte política, científica, o texto também aborda a parte social, os valores do ser humano que estão sendo colocados em prova, né? Por exemplo, ele fala do preconceito que tem acontecido contra os chineses, né? Muita gente chama o coronavírus de vírus chinês, né? Vírus asiático. E isso carrega um certo preconceito, né? No momento agora a gente quer resolver o problema. Depois a gente procura se houve algum culpado, caso tenha acontecido. Agora a gente quer resolver o problema. Mas o que acontece? A pandemia está trazendo isso. Eu escutei alguns casos, por exemplo, na Argentina, de chineses, isso lá no começo, lá para março, alguns argentinos agrediram chineses, falando que eles que trouxeram a doença para o mundo, né? E a gente sabe que isso é uma meia-verdade, né? Na verdade, a gente não tem certeza qual que é a origem do vírus. A gente não pode culpar os chineses sem provas, né? Ainda não existe uma prova que culpe os chineses. O que a gente sabe é que a pandemia se originou na China, né? Até o momento, não há nada provado que os chineses criaram a doença em laboratório. Tem todo esse tipo de teoria da conspiração. Isso não é verdade. A gente ainda não tem certeza de nada. A única coisa que a gente tem certeza é que o vírus se originou na China, tá certo? Isso causou certo preconceito. Outra coisa que a gente tem notado aqui em Uberlândia, por exemplo, é que os médicos e os profissionais da saúde têm evitado usar branco na rua. Por quê? Porque médico trabalha no hospital e tem contato direto com os pacientes. Não quer dizer que ele deixou de ser uma pessoa que está espalhando doença pelo mundo. Não. O médico, na verdade, ou o profissional da saúde, quem trabalha no hospital, é quem está colocando a sua vida em risco para salvar a vida das pessoas. Mas tem gente que não está entendendo assim, tem fechado porta do comércio para médico, para quem está usando branco. Então, o que os médicos têm feito? Os médicos têm evitado de usar branco na rua para não ser identificado como médico, né? Isso é uma coisa muito triste, porque são os médicos exatamente que estão colocando a vida deles em risco para salvar as nossas vidas, né? Estão fazendo pesquisa, estão fazendo levantamento de remédio e estão lá correndo risco. Tem muito profissional da saúde que está se contaminando com coronavírus e morrendo, né? Então, pessoal, basicamente todo esse meu diálogo, tudo isso que eu falei, faz parte da interpretação textual, tá certo? Nosso conhecimento de mundo, né? A gente fala em interdisciplinaridade, isso pega o conhecimento do mundo. Eu falei muitos termos aqui que a gente usa em aulas de geografia, de história, né? O texto em si, a gente pode considerar que é um texto de geopolítica, né? Porque ele fala de política, fala de saúde, fala de contexto social, fala de valores, preconceito, né? E tudo isso, de certa forma, vocês já viram sendo abordado no conteúdo, por exemplo, de geografia, né? História, pode ser que você tenha lido algum texto parecido no conteúdo de história, filosofia, sociologia, né? Tem tudo a ver. Então, isso que é interdisciplinaridade, quando um conteúdo ou uma área de conhecimento se comunica com a outra. Aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com língua portuguesa? Tem tudo a ver. Primeiro, o texto está em língua portuguesa. Originalmente, era um texto em inglês que foi tirado do Telegraph. Ele foi traduzido para aquele outro site que eu falei para vocês. Então, a gente está fazendo o que
Por exemplo, o professor de matemática reclama muito, e vocês já ouviram falar disso. O que o professor de matemática fala? Que em alguns exercícios, o problema é a interpretação, é a língua portuguesa. Então, todas essas informações que eu estou trazendo para vocês diz respeito à interpretação de texto. Então, o que ajuda a gente a interpretar um texto? Ler, né? Se informar, procurar novas informações, né? Estudar, né? Então, o que ajuda a gente a interpretar um texto? Conhecimento de mundo. E como que eu vou enriquecer o meu conhecimento de mundo? A leitura é um bom exercício para isso. Assistir telejornais, né? A gente está muito na onda da fake news, por exemplo. Então, se chegar uma informação para a gente não acreditar de primeira nela, a gente pesquisar sobre aquele assunto, né? Para ver se aquilo que realmente a gente está vendo é verdade, né? Não acreditar de primeira numa notícia. A gente correr atrás e procurar se informar. Isso é leitura e interpretação. Ah, será que isso aqui que eu estou vendo é verdade? Né? Então, está muito em moda agora falar em fake news, né? Exatamente por quê? Porque as pessoas propagam informação sem pesquisar para ver se aquilo é verdade, né? Elas passam para frente a informação sem ter certeza daquilo sem ter certeza se aquilo é verdade, se aquilo procede. Então, tudo isso faz parte de estudo, de leitura e interpretação. Então, eu vejo uma informação e eu vou pesquisar para ver se aquilo é verdade, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui nessa nossa teleaula, tá ok? Então, essa primeira atividade da semana 1 pediu 3 exercícios, né? Algumas informações são bem superficiais, eu fui um pouquinho além. Então, vamos para essas atividades. Então, a primeira aí pergunta para você quem é o autor do texto. Eu poderia simplesmente escrever com uma linha, não gastaria nenhuma linha, o autor do texto é Michelle Bachelet, né? Tem o coautor do texto, mas vamos focar na Michelle Bachelet. O coautor do texto lá é o Filippo Grandi, né? Mas vamos nos informar, né? Eu pesquisei aqui para vocês e trouxe algumas informações a respeito da Michelle Bachelet. Então, vamos ver lá. Então, ó, o nome completo dela é Verônica Michelle Bachelet Géria. Ela é médica, então, olha só, ela sabe muito bem o assunto que ela está falando, de saúde pública, né? E ela é política chilena. E uma outra coisa importante, que ela é ex-presidente da República do Chile. Então, ela é ex-presidente do Chile. Atualmente, o que ela faz? Atualmente, a Bachelet é alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Então, ela está super interagida a respeito do assunto da pandemia, né? Pelo lado político dela, porque ela é ex-presidente do Chile, e ela também é médica, né? Então, são duas informações importantes que te ajudam também a entender quando a gente coloca, se for colocado em dúvida as informações que ela está trazendo, talvez essa formação dela ajude a gente a esclarecer um pouquinho melhor, né? A gente sabe que, pelo fato dela ser médica, e a gente está abordando um assunto de saúde pública, tem tudo a ver. Então, ela tem bastante domínio, ela sabe muito bem o que ela está falando, né? Então, isso, pessoal, é importante na hora que a gente receber uma notícia e averiguar se aquela notícia é verdade, né? Para a gente não cair e não passar para frente, a gente não propagar uma falsa notícia, né? A gente pesquisar a fonte do texto, né? No caso aí, a gente sabe que ela é médica, ela é ex-presidente do Chile e hoje ela é alta comissária da ONU. Então, ela não está falando isso da boca para fora. Ela tem experiência de vida, experiência profissional, né? Para falar tudo isso que ela está falando. Então, talvez, a gente pode até questionar alguma coisa da fala dela, mas
a gente tem que ter, tem que observar que pelo gabarito dela, pela formação dela, pela experiência de vida, talvez talvez não, com certeza ela seja capacitada para falar do assunto, tá ok? Então, isso é um fato que mata qualquer tipo de fake news, né? A gente sabe que o texto é autêntico graças, por exemplo, a essa biografia que a gente está vendo dela. Então, quando a gente vai estudar um texto de literatura, um texto que for ler uma reportagem, alguma coisa, saber sobre o autor do texto também ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o que a gente está lendo, tá ok? Então, por isso que tem sempre essa perguntinha, quem é o autor do texto? Então, agora vocês já sabem, né? É uma pesquisa que a gente pode fazer até para dar autenticidade ao texto, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual o tema principal do texto? Então, o tema principal do texto, a gente pode usar até algumas palavras-chave, né? A palavra principal é coronavírus, né? A gente pode falar em globalização, a gente pode falar em problema de saúde pública, a gente pode falar de desigualdade social, a gente pode falar de preconceito, né? Todas essas palavras que eu falei aqui para vocês é o que a gente chama de palavra-chave e elas giram em torno do que o texto está falando, né? São foco. Então, aí o que acontece? A gente pode ir até lá para o inglês, né? Quando a gente pega um texto em inglês e a gente não sabe traduzir o texto inteiro, mas a gente pode tirar das palavras-chave informações importantes. Isso também dá certo para o português, porque isso é uma estratégia de leitura, tá ok? E nessa estratégia de leitura, algumas palavras-chave ajudam a gente a tirar informação do texto, tá ok? Então, vamos lá. Aí a resposta, né? No texto, o assunto principal é sobre a pandemia do coronavírus e os impactos nos sistemas e valores da humanidade. Quando a gente fala em impactos nos sistemas, a gente está falando sistema de saúde, sistema político, né? Então, está tendo impacto nesses sistemas. O que a gente fala de saúde, por exemplo, é o enfrentamento direto à doença nos hospitais, nos laboratórios de pesquisa, certo? Nos órgãos responsáveis, né? Seja órgão público, órgão internacional, como a ONU, como a OMS. Então, a palavra nos sistemas está falando exatamente como que esse combate direto à doença está sendo realizado, tá certo? E os valores da humanidade. O valor da humanidade, ele aborda parte de problema social, né? Que algumas pessoas falam lá de privilégios, né? De pessoas que têm privilégio no tratamento e outras não. Fala de preconceito, né? Então, esse é o foco principal do texto, né? Pode ver que eu falei as palavras-chave e tem a ver aqui, ó, o assunto principal do texto. Uma dica é, normalmente, o assunto principal do texto, ele está resumido no título do texto. Por quê? O título nada mais é do que um resumão, né? Ele não entra em detalhe nenhum, mas ele é um resumão do que vai ser falado no texto. Então, basicamente, o título resume o tema principal do texto, tá certo? Podem ver que na próxima questão aí, ó, ele está falando exatamente, repassando algumas informações que estão no título do texto. Então, ele está falando lá, ó, explique de acordo com o texto, e esse de acordo com o texto é uma coisa muito importante. A gente, às vezes, que nem eu já cansei de falar, a gente pode não concordar com o texto, mas quando ele fala de acordo com o texto, a gente tem que extrair do texto o que está sendo dito, independente da minha opinião, tá certo? Ele quer que você vá lá no texto e observe o que está sendo falado no texto, independente se você concorda com o texto ou não, tá certo? Então, é isso que ele fala de acordo com o texto. Você não pode fugir do que o texto está falando, tá ok?
Só que quando ele fala assim, ó, explique de acordo com o texto, a palavra explique está dizendo que ele quer saber a sua compreensão. O que você entendeu do texto, né? Eu elaborei uma resposta aqui. Quer dizer que a minha resposta é a certa e de vocês é errada? Não. Quer dizer que eu elaborei de acordo com o que eu compreendi do texto, eu elaborei essa resposta. Talvez, o seu ponto de vista, você tenha entendido uma coisa diferente do texto, ou eu posso não ter entendido uma coisa que você entendeu, certo? Então, não quer dizer que a minha resposta está certa e a sua resposta está errada. Quer dizer que nós temos pontos de vista diferentes. Talvez uma resposta complemente a outra. Tudo bem? Então, vamos reler lá a questão inteira. Explique de acordo com o texto. Pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas, valores e humanidade. Eu falei isso na última questão, na letra B, né? Sistemas está se referindo ao combate direto à doença, os médicos nos hospitais, a pesquisa e tudo mais. Os valores e humanidade está falando do impacto social da doença nas pessoas, está falando do preconceito, entendeu? Então, tem dois focos, né? O foco prático, o combate à doença, e o foco, que não deixa de ter lá sua praticidade, né? Da humanidade, dos nossos valores, né? O impacto da nossa cultura nas nossas atitudes, né? Então, o texto tem esses dois pontos de vista. Vamos ver a resposta. A palavra pandemia significa que uma doença se espalhou por todo o planeta. Logo, a pandemia do Covid-19 é algo concreto e, segundo o texto, tem testado nossa resposta direta à doença com pesquisas, tratamentos e investimentos públicos. Isso é verdade, né? O texto fala sobre isso em hospitais, né? Não só hospitais, fala da Organização Mundial da Saúde, fala da ONU, né? Aí, continuando. Mas também tem colocado em teste nossa humanidade, pois, graças a ela quem? A doença, né? A Covid-19, estamos vendo os reflexos das fake news, por exemplo, né? Ele fala disso, né? No texto, ele fala de propagar falsas informações. Ele fala disso. Ele não fala abertamente de fake news, mas a gente sabe que nas entrelinhas do texto existe essa situação das fake news no mundo hoje. Então, eu não fugi da resposta, né? Eu não fugi de acordo com o texto. A gente tem que observar também essa coisa das entrelinhas. Agora mesmo falo mais sobre elas. Então, ó, vendo os reflexos das fake news em nossas atitudes em frente à doença, assim como observamos nosso comportamento perante desigualdades sociais e o preconceito. Então, pessoal, o texto não fala literalmente de fake news, né? Mas a gente pode ler nas entrelinhas. Quando ele fala por exemplo, ele fala de problemas, de notícias que causam histeria desnecessária. Então, a fake news faz isso, né? Ou então, fake news gera comportamentos tipo assim, é só uma gripezinha, entendeu? Isso é uma forma de fake news, que a gente sabe do real impacto da doença na vida das pessoas. Mas, às vezes, a desinformação, ela conduz a comportamentos que não são práticas, vamos falar assim, que vão ser práticas nocivas a gente, que a gente vai fazer involuntariamente porque a gente foi condicionado pela uma informação errada, tá certo? Então, eu não fugi do tema, né? Todo esse tipo de informação, todo esse tipo de conclusão, a gente pode chegar lendo o texto, tá ok? Ou seja, nas entrelinhas do texto, eu consigo tirar esse tipo de informação. Tudo bem? Então, também é uma técnica de interpretação textual, né? Mas o que leva a gente a entender alguma coisa que está nas entrelinhas do texto? O nosso conhecimento de mundo, né? Isso aí ajuda, tá ok?
Então, conhecimento de mundo, como que eu vou enriquecer ele? Vou falar de novo, através da leitura, né? Leitura de jornal, revista, né? Hoje está muito em foco a internet, né? Eu procurar novas fontes de informação, telejornal, não me focar só numa fonte de informação, procurar outros telejornais para assistir, tá ok? Tudo isso enriquece o meu conhecimento de mundo e na hora de uma leitura, interpretação, ou mesmo na produção de uma redação, o conhecimento de mundo é muito importante para a produção textual, tá ok? Então, conhecimento de mundo é importante para leitura, interpretação textual e produção textual também, tá ok? Então, pessoal, eu espero que essa teleaula tenha ajudado vocês, tenha tirado dúvidas, tá certo? E eu espero que vocês tenham utilizado o material para acompanhar a aula. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente, porque eu direcionei essa nossa teleaula, tá ok? Mas a parte de organizar o texto, eu ajudei, espero que eu tenha ajudado a organizar o texto. Lembrando que o texto, eu fui direto na fonte, né? O PET, ele extraiu algumas partes do texto, eu fui direto na fonte e recuperei o que o PET tinha tirado. Então, por ele estar fora de ordem, e por estar faltando algumas partes, talvez o material que você tem em mãos esteja incompleto. Isso não quer dizer que a gente não possa tirar dúvida pela nossa teleaula, tá certo? Pelo contrário, eu acho que as informações novas que eu trouxe enriqueceram mais ainda a nossa atividade, tá bom? Vocês fiquem com Deus e continuem estudando. Persistência é importante, ainda mais nesse tempo de quarentena. Tá ok? Um grande abraço para vocês.